Olá, sejam bem-vindos ao nosso UCG Cast. Estamos agora já no 4º episódio do nosso bate-papo sobre construção civil, sobre o desenvolvimento não só do Guarujá, mas o desenvolvimento de toda a nossa Baixada Santista, né? Afinal de contas, vivemos um momento propício para isso e a ideia desse podcast é justamente isso, né? A gente ter aqui convidados sempre de renome aqui na nossa cidade, da nossa região, para a gente falar sobre as coisas da nossa Baixada, sobre desenvolvimento e outras coisas, tá certo? Hoje temos aqui os nossos, vamos dizer assim, já comentaristas, né? Já praticamente já cadeira cativa aqui no nosso podcast. Deixa eu dar primeiro aqui, deixa eu saudar aqui ele que já começou, ele já chegou chegando aqui, né? Hoje ele trouxe aqui revista de surf, ele já assumiu já que vai sair presidente do Santos Futebol Clube. Eu estou falando dele, do empresário. Eu estou falando do empresário. Ele que... Deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Isso que eu falei que ele é surfista, eu falei que ele é futuro presidente do Santos, né? E ele também tem outros dotes aí que durante o programa a gente vai comentar aqui. Meu amigo José Roberto Zanetti, diretor, empresário aqui da Rocasa Empreendimentos Imobiliários. Zanetti, obrigado aqui pela participação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo isso que eu falei é verdade. É ou não é? Antes de mais nada, antes que eu levante para sair da sala, né? Quero cumprimentar primeiro todos os presentes, né, Roger? Mais uma vez, obrigado pelo convite, Silvio, Adilson, as meninas, Natália, Ângela. Obrigado mais uma vez. Eu não sei o que tinha de verdade no monte das falas que tiveram aí, né? Mas a imprensa é isso aí. Surfista, você é surfista. Vamos por partes, então. Né? Na realidade, eu trouxe um brinde só para você, que foi entregue na descrição, que eu tinha prometido, né? É verdade. Mas como todo jornalista, já saiu divulgando tudo, já foi exagerando e tudo e tal, né? Não é exagero, você sempre foi um grande surfista, Zanetti. Não, de altura, então, sim. Mas eu quero dizer que quando você fala que trouxe aqui os comentaristas, nós já estamos virando quase que arroz de festa já, né? Para atender o convite. Mas tem que agradecer só por isso aí, né? E na realidade não, essa fase aí, os 3 esportes que eu pratiquei na vida, graças a Deus tem as iniciais do Santos, né? Que é SFC. Que é o surf, futebol e capoeira, que foram os 3 esportes que são as iniciais do Santos, né? Foram os 3 esportes que nortearam e que vão me seguir até o fim da vida, praticando ou não, mas sempre estudando esses esportes aí. Mas independente disso, eu quero dizer que não tem a mínima chance de ser presidente do Santos, muito menos conselheiro até. Né? Então, a gente Você vai continuar lá na turma do amendoim, então, é isso? Não, a gente continua ali na cativazinha de canto ali, né? Onde frequentam grandes nomes do Santos, ali ficam ali do nosso lado, tal, tudo gente boa. Mas eu quero dizer que nem chance para ser conselheiro não tem mais. Na realidade, a gente teve uma participação como presidente da Comissão Fiscal em 2010, 2013, depois mais uma gestão. Nesse período, o Santos foi campeão da Libertadores, foi uma grande gestão do Luiz Álvaro até, foi a primeira, a segunda já não foi boa, a primeira foi excelente, né? Todo mundo estava imbuído disso aí, mas eu acho que o Santos está nessa virada de chave aí. Mas, falando em virar chave, vamos agora... Vamos falar do que... Passar para o que interessa aqui, com a presença do grande Adilson, nosso secretário de obras do Guarujá aí, né? Legal. Antes de apresentar o Adilson, deixa eu apresentar o nosso outro comentarista, né? Ele que é o grande idealizador aqui desse bate-papo, meu amigo Silvio Camargo, né? Ele também empresário, representante da União dos Construtores do Guarujá, e que gentilmente está aqui também, né? Chegou aqui com a sua... É Harley Davidson ou Honda, Silvio? Não, é uma Honda. É uma Honda? Essa é uma Honda, XADV. Uma moto bem legal. É humilde. Humilde, né? Humilde. Silvio sempre gostou de moto, né, Silvio? Sempre, ando de moto desde 16, 17, porque o meu irmão já tinha moto na época, de faculdade. Infratura, né? Só que... E aí eu pegava a moto dele escondida, porque eu não tinha carta, enfim. Aí comprei, meu pai nunca, de forma nenhuma, ia dar. Ele falou, a mesma coisa que eu dar um revólver para você botar na cabeça e dar um tiro. Quer dizer, é muito perigoso, mas aí eu tive que comprar sozinho. Então eu comecei a me virar logo cedo,
comprei a minha primeira moto sozinho, né? Quer dizer, e aí não parei mais. Dei um intervalo quando eu tive minhas filhas, né? Então aí tem aquela preocupação de amadurecimento, falar, pô, eu sou o provedor da casa aqui, então aí eu dei uma diminuída, não saí tanto de moto, mas eu adoro, é um transporte muito gostoso, e era mais gostoso quando não podia usar capacete. Hoje a minha cabeça veio aqui torrando. Quer dizer, mas tem que ser assim. Tem que ser. Pela segurança, né, Silvio? Segurança, tudo pela segurança. E bora, vamos falar aqui então de desenvolvimento. Deixa eu apresentar aqui então nosso convidado especial, o Adilson Luiz de Jesus, do qual eu tenho aqui o currículo dele aqui, que aliás, belíssimo currículo, viu, senhor Adilson? Adilson de 63 anos, ó, novo ainda, hein? Tá novo, dá para fazer bastante coisa ainda, a gente vai falar bastante sobre isso, né? 38 anos de amor pelo Guarujá, né? Desde 85 escolheu a cidade para viver e criar a sua família aqui, né? E então, ao longo de seus 52 anos, ao lado da esposa Miriam, 2 filhos, né? Rodrigo Leandro e os netinhos, a Rafaela, Fernanda, Rodrigo, Vinícius e Isadora. Adilson, primeiro deixa eu dar as boas-vindas aqui, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, aqui ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui. E então, desde 85 na cidade, é isso ou não? Bom, primeiro, te agradecer, né? O prazer é meu estar aqui, com pessoas ilustres aqui, de sua equipe, a nossa equipe também juntos. Então, para a gente, esse bate-papo aqui é gratificante. E, realmente, eu já não tenho tantas histórias, né, como os meus amigos aqui. A minha história sempre foi construção civil, então, enquanto ele estava surfando e eu sigo andando de moto, eu estava já cheirando cimento em obra. Meu pai, da construção civil, então, já vem de berço isso. E no Guarujá, vim para o Guarujá em 85. Vim também fazer a parte de empreendimentos, vim fazer um loteamento dentro da cidade do Guarujá. Foi quando eu fiquei, gostei também do Guarujá, o Guarujá sempre me recebeu muito bem. Começamos a fazer as amizades aí com o público da nossa área, que é a construção civil. E depois eu montei uma construtora e estou até hoje. A construtora existe, quem está tocando a construtora é o Rodrigo, que é o meu filho mais velho. E há 10 anos eu entrei no poder público aí para dar uma contribuição também referente à obra para a nossa cidade, né? Legal. Deixa eu aproveitar então já esse fio aí que você levantou da vida pública, né? Você fala que 10 anos já na vida pública? Deixa eu entender como é que surgiu o convite para você entrar na vida pública. Surgiu através do currículo de engenheiro, sou engenheiro civil formado, e através desse currículo foi onde surgiu o interesse do poder público de pedir até. O assunto que estava em pauta era o grande congestionamento que tinha em Guarujá em 2013 e o aeroporto, tão falado aí, que a gente está caminhando, né? Então, foram esses momentos que eu fui convidado. Então, a minha entrada na vida pública foi a engenharia civil, né? Foi entendido na época que precisava trazer um engenheiro civil para assumir a secretaria. Fiquei 4 anos, acabei absorvendo 3 secretarias nesse momento, encerrei aquele governo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, que era Porto e Aeroporto, vou para a Secretaria de Zeladoria e termino somando a de obras. Então, fiquei com 3 secretarias. Fiquei 1 ano fora, aí tive o privilégio novamente do prefeito atual, Dr. Walter Suma, chamar a gente para dar continuidade. E já estamos aí há 6 anos e meio nesse governo. Então, tem um ciclo aí de 10 anos envolvido com a prefeitura e justamente na parte profissional. É claro que se hoje você está ali dentro, você não consegue separar isso de uma vida política. Então, a gente acaba aprendendo um pouco também da relação pública e política, né? Agora, Silvio Zanetti, nada melhor do que a gente ter um secretário dentro de uma prefeitura técnico, né? A gente teve a Poliana aqui no nosso último podcast e a gente percebe claramente, né? A gente está falando de 2 figuras públicas, a Poliana que esteve conosco agora, o Adilson, né? Hoje aqui conosco, mas percebam, né? Quando se tem um cargo técnico... Tem até uma dúvida aqui hoje, até curiosidade minha mesmo, apesar que eu acho que não deu tempo de conhecer. Você chegou no Guarujá em 85, né? Você não chegou a conhecer meu pai, não, porque ele faleceu em 86. Ele já devia estar no estágio adiantado de doenças, porque ele também era da área da construção civil.
Então, quando você falou 85, eu falei, será que deu tempo de conhecer o Zanetão? Mas acho que não deu. Né? Acho que não. Até porque você atuava já em São Pedro. Então, meus primeiros 6 anos foi bem exclusivo e totalmente ligado ali aos loteamentos de Poranga, São Pedro. Então eu não tinha diferente. Tanto relacionamento e função... Nem o pai do Silvio. Porque teu pai era Praia Grande. Mas meu pai conhecia Praia Não, mas o Adilson não conheceu. Não, o Adilson não. Adilson não. E a gente acabou... Então sobrou para nós. Não, eu conheci o Adilson, tem uma curiosidade, né? A gente lutava e luta até hoje por uma cidade melhor, né? E às vezes a gente fala assim, que o pessoal é tudo, como é que é? Especulador, especulação é ótima. Significa que a cidade está pujante, está desenvolvendo. Como me chama de especulador? Esses caras são especuladores imobiliários. Ótimo, está tendo especulação imobiliária, excelente, os preços estão subindo, alegria, está construindo, então é riqueza, né? Então, às vezes, é uma interpretação. Mas eu conheci o Adilson pelo desespero que eu via do Guarujá, e a gente vem vindo, e há uma luta nessa administração para a mudança da imagem. O Guarujá sempre teve uma imagem positiva, tem uma imagem positiva, e ele é foco de más notícias. Então, é a mesma coisa que você ser um rico e o pessoal discute, em vez de, legal, o cara conseguiu atingir a riqueza, bacana, como que foi isso? Foi com trabalho? Não, é herdeiro? Não tem problema, é herdeiro, mas ele conseguiu conquistar? Não conseguiu, então ele é de lado. Né? Ele não é sucessor, é herdeiro. Mas, ao contrário, a cidade do Guarujá é uma cidade maravilhosa, ela tem um privilégio geográfico. Mas, falando do Adilson, nós nos conhecemos lá. Eu estava tentando falar com a prefeita de Guarujá, não conseguia. Eu marquei a audiência, demorou 6 meses e ela mesmo assim não atendeu. Aí o Adilson, a gente conseguiu se cruzar, nem lembro como que a gente se cruzou, não me lembro. Falei, Adilson, puxa, a gente está querendo isso. Eu falei, não, eu vou com vocês, porque nós estamos fazendo um processo com a tribuna. E a gente conhece o pessoal da tribuna e falou assim, puxa vida, nós queríamos fazer alguma coisa que melhorasse a cidade na iniciativa privada, junto com a pública. Aí a primeira orientação da tribuna falou, não juntem a parte de prefeitura política com a parte de empresarial, a nível de imagem. Então vocês façam pela associação comercial, criem um projeto de vocês pela associação comercial e a prefeitura cria outro processo. Né? Quer dizer, mas a Praia Grande ela se alavancou quando ela juntou a parte pública com o apoio do empresariado nos primórdios do Mourão lá, se eu não me engano. Isso, mas não, então, é o que nós estávamos construindo. Só que não junte essa imagem, tá certo? Porque, na realidade, o poder público, o que é? Ele é um serviço que serve o cidadão. A construção civil, a sociedade organizada, ela tem que exigir da prefeitura, porque nós que elegemos o candidato. Então, por exemplo, o Adilson vai ser um candidato. Hoje tem uma organização, nós vamos falar assim, nós queremos isso na cidade. Qual a tua proposta? Não, minha proposta é o contrário, não vou fazer nada disso que vocês estão falando. Mas a cidade precisa disso, vamos desenvolver. Então, acho que esse é o papel do poder público, porque antes de ser público, o homem é um cidadão normal. O Adilson teve experiência hoje, hoje não, né? 10 anos de poder público, que eu não tenho. E ele sabe como eu posso ter até uma experiência empresarial, conhecimento, ter sagacidade na área empresarial. Mas se você me colocar na área pública, você chega para o cara e fala, faz isso daqui. Você acha que o cara faz? Então você tem que... Porque pelo empresário você fala para o cara, não faz, até logo. Como é que você vai fazer com o funcionário público que não faz nada? Você fala, até logo, vai para a rua. Não dá. Quer dizer, então existe um engessamento no poder público que as pessoas às vezes não entendem. Agora... Tá? Aliás, desculpa, Silvio, até pegando o teu gancho aqui, Silvio, qual que foi o desafio de você migrar do corporativo para o público, né? Porque o Silvio está explicando aqui, né? A gente tem uma ideia de que, de repente, o corporativo, você trabalha de um jeito, né? Mas no poder público você é mais engessado, você tem que andar ali sobre... dentro de um trabalho de gestão pública, você empresário, né? Então, o desafio... Qual que foi o teu desafio aí? Está sendo, né? O desafio foi o convite, né? Porque naquele momento eu tinha feito um projeto e estava terminando de executar a maternidade do Hospital Santa Amaro no segundo andar. Foi quando a prefeita fez a visita, eu estava ali para explicar a parte de projeto.
E foi depois que ela me conheceu, e tendo vocês devem todos lembrar aqui que em 2013 não entrava ninguém no Guarujá. A fila travava toda a entrada do Guarujá. Tinha o tão sonhado aeroporto, então o desafio que veio para mim foi resolver isso, né? E profissionalmente eu gostei, mas assim, com essa dúvida, né? A gente sempre acha que a empresa privada que é difícil, mas a prefeitura é muito mais difícil, né? A prefeitura você pode até ter iniciativa, a vontade de fazer, mas você tem que entrar nos trâmites legais principalmente. Então, estourou o cano, você não manda comprar um cano para consertar. No início eu até quis fazer isso, mas descobri que não era assim que acontecesse. Então, acabou isso tomando conta da gente. E eu consegui através do agendamento único, resolver o problema do congestionamento. Então, foi uma coisa de engenharia mesmo. A gente foi para cima do governo estadual, porque a minha fala sempre foi depois que descer a serra, não tem o que fazer. Então, meu objetivo era segurar lá. A gente conseguiu fazer esse agendamento único e até hoje deu certo e está dando certo. Você vê que de vez em quando tem um gargalo por causa da safra, mas está resolvido. E o aeroporto a gente caminhou muito bem também na época, tanto é que deixou bem encaminhado e agora estamos em vias aí de licitar essa primeira fase do aeroporto. Só que aí isso foi absorvendo a gente, né? O desafio, tive aí o prazer de conhecer os filhos, a Anete também, então você começa a ver e sentir a necessidade do paralelo, que é estar do outro lado. Então, qual que é o desafio? É fazer, né? Você deixar o teu legado para a cidade, e quando você vê que você tem um gestor, você tem os profissionais necessitados, isso te motiva a fazer. E a hora que você consegue o primeiro, você já vai para cima do segundo, e isso vai fazendo. Tanto é que eu acabei sem nenhuma pretensão, eu assumi 3 secretarias no governo anterior, que não era fácil, né? E são 3 Uma já não é difícil. E 3 secretarias que... Quais são obras? A primeira foi Desenvolvimento Econômico Portuário, a segunda foi Zeladoria Seurb e a terceira foi a Obras. Eu fiquei 1 ano e meio do último governo, eu fiquei com as 3. Então, assim, você só chegava em casa no dia seguinte, não conseguia chegar no mesmo dia. Eu até falei da Antonieta que ela demorava, mas eu não estou falando da pessoa, né? Essa crítica eu não gosto de fazer, mas até pelo conhecimento. Ela não tinha agilidade, o entendimento, ela demorava muito para tomar ação. Diferentemente do prefeito, a gente compara os prefeitos que eram diferentes do Sumo. O Sumo é muito rápido em conversa, pega as coisas muito rápida e distribui bem. Então, isso daí é capacidade de fazer gestão. Isso é um gestor. O gestor, basicamente, é isso, saber escolher as peças no lugar, depois ele faz a política. E o Suma, ele tem muita crítica, né? E o pessoal, às vezes, me critica muito. Fala, pô, mas eu defendo o Guarujá. Se o Guarujá estiver fazendo um bom trabalho, a administração pública, a gente não vai defender? Não me interessa, assim, eu vou defender e é um bom trabalho que está sendo feito. O que fica fácil defender hoje são os resultados. É isso aí. Né? Então, eu fico confortável de falar do meu compromisso com a cidade do Guarujá, porque a gente tem resultados. A gente tem aí, se tratando de obra, a gente tem obras para apresentar de grande porte aí. Mas só voltando um pouquinho, quando a gente se conheceu, qual foi a vontade, era o desejo de vocês e a vontade da gente fazer alguma coisa? É que vocês precisavam da cidade para divulgar o empreendimento de vocês. E a cidade tem as coisas mais maravilhosas para isso. Nós não tínhamos condições de ficar só falando da cidade boa, e crescia as notícias ruins. Então, o turista vinha passear no Guarujá, mas sofreu um acidente com batão. A manchete era: turista do Guarujá morre na estrada. Então, assim, era muito focado nisso aí. E quando eles tiveram a ideia e eu pude participar dessa ideia, porque eles divulgando o empreendimento deles, eles estariam divulgando a cidade, né? O material deles é tudo material de qualidade. Então, junto com a cidade, isso podia refletir no lado positivo. Foi uma coisa que a gente começou a pensar. Demorou, não aconteceu, mas hoje você vê que tem essa preocupação, principalmente dos incorporadores, dos empreendedores, de fazer esse trabalho. E a gente, né, consegue hoje conciliar com coisas boas na cidade. Então, ele consegue divulgar o empreendimento dele, mostrando uma obra como está na Dom Pedro, mostrando uma praia iluminada. Então, essa junção de obrigação e interesse que está muito bom.
Tá muito forte isso. As atrações turísticas que criaram, exatamente, nós tínhamos os malls abandonados, criou-se uma atração turística. E turismo é isso, né? Você vai para Nova York, você quer ver o quê? A Estátua da Liberdade, que é o marco, mas Nova York é um conjunto de coisas. Guarujá é a mesma coisa, marinas, a própria beleza natural. Olha, eu fiquei encantado, já falei aqui, com a estrada que você pega da praia de Pernambuco e vai até Bertioga. Ali está o encanto, pô. E lá tem os melhores loteamentos do Guarujá, que é Iporanga, São Pedro, Tirupava. E esse foi um feito que custou um pouco não diria a imagem, mas a logística política custou um pouco para o prefeito, o Dr. Walter, porque ele sai do partido dele e vai para o partido do governo da época. E ele conseguiu trazer essa verba para pavimentar, recapear a estrada. São 18 quilômetros que você pega agora já Bertioga por dentro, né? E a gente conseguiu colocar lá. Então, você falou, é uma estrada maravilhosa, é um lugar bonito, você tem as marinas, você tem os loteamentos. E isso deu uma cara nova para isso. Então, a mobilidade urbana ali, pessoal, tem muita gente que, ao invés de sair pelo Guarujá, fazer todo o trâmite do Guarujá, prefere pegar a balsa em Bertioga. Então, valorizou demais. Agora, nós estamos pleiteando a ciclovia, para ter uma ciclovia até chegando na balsa. Então, assim, vai acontecendo, mas o que a gente vê aqui hoje, todos os dias, é essa preocupação, é essa gestão de fazer mais, né? Então, não precisava ter feito isso, essa verba ia para Rio Santos, ia para uma outra localidade, mas trouxemos para o Guarujá. Como trouxemos aquela paralela na Cônigo, que é a que alimenta os terminais secos. Ali era uma estrada crítica, né? Existia uma demanda para Santos dos caminhoneiros, para Embraporte, para outro, porque essa locomoção deles entre o seco e o molhado, o terminal seco e molhado, era um acesso muito ruim. Também junto à Artesp, junto ao BR, a gente conseguiu pavimentar. Então, assim, tem uma parceria boa. As nossas obras, Barreira do João Guarda, eu estou com convênio estadual. A Dom Pedro, eu tenho estadual e tenho federal. Então, a gestão política, quando tem uma credibilidade na cidade, fica muito boa. Isso que eu ia falar, Dilson. Receber aqui da sua competente assessoria, que está aqui conosco, né? Natália e Ângela. Natália e Ângela, né? São várias obras na cidade, né? Até sendo realizadas aí paralelamente. Teremos uma Guarujá diferente, aí com uma infraestrutura diferente daqui a pouco, porque são obras que estão acontecendo simultaneamente, né? Vou até citar algumas aqui que a gente recebeu. A obra da Dom Pedro, talvez. Sim. É uma obra que até está impactando, né? Mas que é uma grande obra, né, que está acontecendo hoje, numa via de muito fluxo. Né? Só toca que aí não é o prolongamento da Dom Pedro, é a macrodrenagem da Dom Pedro, né? Então, mas a macrodrenagem também, né? É isso, né, secretário? Não existe, até porque eu pontuei algumas coisas, até queria ver se o Adilson tirava essas dúvidas, depois fazer um tipo de um ping-pongzinho, mas eu acho que essa obra aí, que é uma obra grande, que você vê que está tendo inclusive uma velocidade de execução os alagamentos bem satisfatória ali, que vai solucionar uma série de coisas de problema de alagamento. Os comerciantes é que reclamam. Se reclama se não faz obra e reclama quando faz obra. Mas em Santos também não anda. E quando alguém vem reclamar, você vai ali na Minas Gerais, por exemplo, aqui em Santos, o tempo que a Tolentino Filgueiras passou com esses problemas, é o preço que você tem que passar. Vai fazer obra sem parar a rua? Não tem jeito. Não tem como. Mas a gente percebe aqui, claramente, que são obras de melhorar a infraestrutura da cidade, né? Temos obras também relacionadas à saúde, aqui, novo centro de especialidades odontológicas, obras do batalhão da PM também, ou seja, vocês estão ali trabalhando nas diversas frentes aí da cidade. Teremos uma Guarujá melhor, secretário? Não tenha dúvida. Eu diria que já temos. Eu afirmo que nós já temos. Nesses 6 anos e meio de governo, nós já atingimos 380 obras executadas e em execução. Eu estou com 23 obras em execução nesse momento. Tem mais umas 20, 22 em processo de licitação até o final do ano. Então, para dezembro, nós estamos aí com quase 40 obras sendo executadas. São mais de 150 quilômetros de rua pavimentada. Só que qual é o grande legado desse governo? É obras em todos os setores. Então, se eu pontuar para você saúde, como você falou, obras, de reforma, de ampliação, de USAFA, de UPA, aí, é o Centro de Especialidades Odontológicas na cidade, tem
o centro de especialidade também da mulher. Então, assim, você foi criando pontos aonde realmente precisava. Vai para a infraestrutura, como eu te falei, mais de 350 ruas pavimentadas. Agora, qual foi o grande desafio que, né, prefeito nenhum gosta de fazer? É a drenagem por causa dos alagamentos. Então, assim, mesmo embelezando a cidade, mesmo iluminando todas as praias, fazendo 6, 7 pontos turísticos, que a gente sabe que mudou completamente a cara da cidade, nós também fomos para o mais difícil, que é o que está enterrado, mas esse é o que salva e dá uma mobilidade urbana com qualidade para as famílias. Mas ninguém vê, né? Ninguém vê. Só que qual é o bacana disso? Eu fui cuidar dos alagamentos e da drenagem. Só que como tem uma intervenção na rua, depois eu fiz calçada, guia, sarjeta e pavimentei. Fiz acessibilidade, fiz paisagismo. Então, assim, eu resolvi o problema crônico, estou falando aqui de 30, 40 anos na cidade. Mas eu consegui, por uma obrigação, não tinha como ser diferente, pavimentar. Então, o Rio do Meio nós fizemos 41 ruas novas, mas o objetivo que era os grandes canais, desafogar tudo isso no Rio do Meio para poder ter a vazão. Fizemos outro convênio só de ruas, só de recapeamento, foi mais de 120 ruas que nós fizemos. E aí você se depara com uma microdrenagem, um BL, uma caixa de passagem, uma interligação, uma rede saturada, quebrada, e você acaba dando essa qualidade também de drenagem. Falando nas obras que a gente aí listou para você algumas, Dom Pedro. Dom Pedro, hoje eu tenho 2 convênios na Dom Pedro. O trecho existente dela, que é aqui da Civilidade, onde é o fórum, até a Avenida Atlântica, ali próximo da nossa UPA, da UNAERP. Desse trecho, eu tinha um trecho de canal de em torno de 700 metros lineares que estava já cedendo, já estava caindo, inclusive estava criando dificuldade nas primeiras pistas de asfalto da Dom Pedro, estava cedendo. Então nós entramos com uma recuperação estrutural desse canal. Já aproveitei, alarguei o canal, aprofundei um pouco, mas eu não conseguia muito por causa das cotas, né, já era existente. E do lado disso a gente vai entrar, que é o segundo convênio, é revitalizar Dom Pedro inteiro. Então eu saio da Civilidade, vou até a Avenida Atlântica com recapeamento, aí eu faço as microdrenagens em todos os cruzamentos que já estamos fazendo. Então eu tenho obra de microdrenagem fazendo as interligações para que eu possa fazer a ciclovia, asfaltar, calçada nova. Então, assim, a Dom Pedro, que é um dos maiores e melhores corredores estruturantes da nossa cidade, ela está sendo paginada e vai ter uma cara nova. Com as 2 finalidades, ter uma mobilidade urbana nova, atender hoje o nosso maior desafio é a acessibilidade, atender todas as exigências, porém, deixar uma avenida principal nossa com uma cara nova, e vai ficar. E a gente consegue resolver uma boa parte da drenagem da Dom Pedro. Santo Antônio, que a gente está fazendo nesse momento, já tem uma outra engenharia diferente que nós fomos buscar. A cidade do Guarujá é uma cidade plana, então a gente não tem a possibilidade de receber uma chuva forte junto com uma maré alta. Ali a gente fica alagado, vira um vaso comunicante e você não tem saída. Nós criamos 3 reservatórios, a gente chama piscinões, né, para que quando a chuva estiver forte, o bairro estiver saturado, eu deposito essa água nesses reservatórios e fico esperando a maré abaixar. E quando a maré abaixa, a gente devolve para o Rio Santo Amaro. E para não trazer a água do Rio Santo Amaro para dentro do bairro, nós vamos fazer um dique e vai ter uma comporta. Então, eu consigo, naquelas 2, 3 horas de chuva pesada, reservar a água que é do bairro e fica reservada nos reservatórios e não tem a contribuição que vem do estuário, a maré alta. Então, a gente consegue, porque hoje eu não consigo fazer isso. Começa a chover, a água vem até no sentido contrário. Ela vem do rio para dentro do bairro. E aí eu não consigo tirar a água do bairro, para onde cria esses grandes alagamentos. Então isso vai ser uma inovação e que já deu certo. A gente está na metade da obra e o resultado já é muito positivo. Isso que eu ia perguntar, a obra tem previsão de término? Mais um ano. Mais um ano de obra. Macrodrenagem, isso? Macrodrenagem. E é forte. Porque eu fiz os não canais aparece. novos. Se você não divulgar ainda... Mas esse problema do Santo Antônio é crítico. Né? Crítico e crônico. Crônico, né? Sempre aconteceu. Sempre. Não, E essa, só concluindo, Zé, e de novo, né? Por onde eu estou passando, além de eu fazer os canais novos estruturantes, e todos eles são uma capacidade de armazenamento maior do que existia. Eu vou quase criando ao longo das avenidas
um reservatório de água, que quando vem a chuva, se ela não tem saída, ela fica armazenada aí dentro, e eu tiro ela de dentro da casa, tiro ela da calçada. E aí eu entro também com pavimentação. Aí, de novo, é guia, sarjeta, asfalto, paisagismo. Então, você dá uma cara nova para o bairro. O Santa Rosa, que a gente fez isso, essas 40 ruas ficou show, né? Porque eu tinha intertravado, eu tinha asfalto. Então, a gente tinha todas as imagens que não são agradáveis para um pavimento de 30, 40 anos. A gente conseguiu deixar aquilo tudo novo, 100%. Concluindo a Dom Pedro, quando o Zanetti fala do prolongamento da Dom Pedro, é outro projeto que sai desse ponto aí da Atlântica e vai até Major e Prado, no Pernambuco, né? Então, nós estamos com licenciamento ambiental junto à CETESB, tivemos na CETESB a semana passada falando sobre isso, e a gente está correndo para que a gente consiga essa autorização da CETESB, para que a gente possa abrir essa licitação. Provavelmente é um projeto audacioso, né? Um projeto de 180 milhões de reais, que a gente, se não conseguir, não vai dar tempo de fazer, mas a gente vai deixar isso muito bem consolidado, com a expectativa, inclusive, licitada e com a empresa vencedora para continuar, porque é um gargalo que hoje a gente resolve muito aquela região do Acapulco, Pernambuco, do Iporanga. Vai até quantos quilômetros? Até o final da estrada. E de volta acho que é 3 quilômetros mais ou menos. Lá nós temos um hotel bacana, lá que eu falo que é o Hotel do Silvio Santos, quer dizer, então você tem, por ser uma cidade turista, você tem que fazer toda essa e a região que eu consigo desenvolver o Guarujá bem sustentável. Então, assim, a gente não tem muito para onde ir, tem as áreas retroportuárias, tudo que o Guarujá também tem esse privilégio de ter ali 4.800.000 metros quadrados de área portuária para poder trabalhar. Mas a parte de empreendimento, a parte para ter um shopping, para ter mais empreendimento, tanto comercial quanto residencial, é essa área da Enseada. Só que eu preciso dar essa condição de mobilidade, de saneamento, então é isso que a gente está focado. E os recursos para essa obra término da Dom Pedro já existe? Não, a gente já protocolou, né? Já foi protocolada a solicitação, mas ainda não tem. Mas a gente vem pontualmente falando. Então, todas as horas, todos os projetos que estão junto com a CEPLANTA, lá com a Poliana, toda essa futuro, né? Esse planejamento para os próximos 2, 3 anos aí, quer dizer, na verdade é médio, curto e longo prazo. Claro. Provavelmente em coisas que viram o próximo governo, e é o que a gente não quer que pare, né? Então, é uma entrada nova para a cidade do Guarujá, tanto na parte principal quanto no morro. Você tocou num ponto bem delicado. Bem importante, porque delicado para engenheiro não tem. Bom, não tem, mas tem arquiteto junto, não tem? Não, mas arquiteto desenvolve bem também. Se liga na lei que está saindo aí. O que eu digo é o seguinte, continuidade disso. Aí nós vamos para um lado político. O ano que vem é um ano de eleição. A gente perder, por isso que é importante a gente apresentar, e aqui a ideia do nosso podcast é o quê? Tentar demonstrar para a cidade coisas boas. As coisas ruins a gente tem que resolver internamente e resolver. Então, as coisas boas devem ser valorizadas e as coisas ruins, não. Então, essa é a nossa política aqui, até do podcast. Quer dizer, isso foi um dos pedidos que eu fiz para a gente criar um meio de comunicação com a comunidade e explicar tecnicamente, para que o pessoal entenda o grande desafio que nós teremos no ano que vem. Tá certo? Então, vai ter N candidatos, N preferências, mas a gente tem que mostrar como que a gente segue uma continuidade de uma coisa que está dando certo. Então, o Guarujá está dando certo. Deu certo já o Guarujá. O Guarujá deu certo numa época que era uma ilha fechada, onde os milionários iam para o Guarujá. Isso houve o desenvolvimento urbano, ainda tem as ilhas de milionários dentro do Guarujá, que não tem lugar nenhum aqui do litoral paulista, né? Quer dizer... tem a baleia, né? A baleia hoje surgiu alguma coisa assim, mas Iporangas, todos aqueles condomínios, não deixa de ser uma baleia. Tá certo? Se juntar lá, é uma baleia, a Marina Guarujá, enfim, aquela região lá é uma região nobre do Guarujá. Até que não se chama nem de Guarujá ali,
mas está dentro do Guarujá. Então, o Guarujá tem bastante Península, Acapulco, o Guarujá tem bastante loteamento. Mas aí, tu falou uma coisa, aí tá, quando diz o seguinte, não se chama nem de Guarujá daquilo, por quê? Porque está já jogando o Guarujá num patamar menor e jogando São Pedro e Poranga num patamar mais alto. Isso. Então, inconscientemente, tu mesmo falou, tanto que não se chama nem de Guarujá. Não, o que tem que se mudar, o marketing, as ações têm que ser feitas, é para que se chame de Guarujá, sim. É isso. E além de tudo, está no Guarujá. Não, mas vê, entre a gente... Né? A base aérea... Mas nem é Guarujá, não é? Então, o Yacht Club, o próprio Porto, Guarujá. A ligação seca, Santos Guarujá, Guarujá Santos. O cara fala assim, para onde você vai? Mas é que o inconsciente... Poranga. Não, mas a gente mesmo, Silvio, a gente mesmo no inconsciente fala o seguinte, é tão bom que nem se chama Guarujá, isso aí não pode acontecer. Mas deixa eu falar para deixar claro, pode ser a opinião de vocês como empresário, como foco imobiliário, visão de padrão. Para a gente isso não existe, essa diferença. Então, assim, quando a gente fala em Guarujá e Vicente Carvalho, a gente analisa o perímetro da nossa ilha. Visto que, quando você fala, né, dessa continuidade, qual é a nossa preocupação hoje, o que a gente tem feito? Primeiro que a gente conseguiu mostrar, não só para São Paulo, como para o Brasil, a credibilidade que o Guarujá está alcançando. Já visto os novos empreendimentos, já visto esse bate-papo. Estamos aqui com 2 empresários do Guarujá de tantos anos que nunca desistiram do Guarujá. Não. Então, assim, e hoje a gente, confortavelmente, a gente consegue falar que o Guarujá está num patamar de trazer novos investimentos, como nós estamos fazendo e está acontecendo na cidade. Essas diferenças de padrões, né, alto padrão, médio padrão, claro, você tem o diferencial do público de fora. Então, cada público vai no seu padrão ali e acaba embelezando, fazendo aquelas condições. Mas são loteamentos, são regiões que a gente olha com o mesmo carinho. Então, o que a gente quer? A gente quer que a cidade continue do jeito que nós estamos trabalhando. A gente não quer ver o nosso trabalho, como eu ia falar, que você até comentou, um projeto, uma entrada da cidade do Guarujá, que precisa há mais de 30 anos, e hoje está no papel. A gente está preocupado, porque a hora que a gente resolver isso, a gente resolve mobilidade urbana, a gente resolve segurança, a gente resolve uma série de coisas. A gente dá tudo aquilo que nós estamos fazendo internamente na cidade, nós vamos dar isso aí como entrada da cidade. Sim. Nós vamos ter um cartão de visita que quem chegar no Guarujá vai se surpreender, porque sabe que dali para frente está melhor ainda, entendeu? Então, a gente quer sim que isso continue. A Dom Pedro é uma necessidade. Ela interliga, né? A Dom Pedro ela passa a ser uma necessidade viária de mobilidade urbana. E o foco, assim, a gente não esperava, né, em março de 2020, ter o acidente dos morros. É muito dinheiro, é muita obra. E ali é uma engenharia de alto risco, com conhecimento técnico maravilhoso. Inclusive a gente tem até imagens aí, mas no meio de tudo aquilo, né, a gente pensando em continuar iluminando a cidade, pensando em melhorar a saúde, pensando em melhorar a escola, a educação, vem essas tragédias mas a gente não recuou, a gente não tirou o olhar também para as tragédias. Tanto é que o Morro do Macaco a gente conseguiu, ficou pronto, excelente, virou um visual quase de um parque lá. Estou na barreira do João Guarda agora, mas ao mesmo tempo, a 500 metros eu estou fazendo a Dom Pedro, que é um outro foco. É isso que eu queria falar. Vocês, a gente citou o glamour, mas a gente não pode citar, a gente tem que citar a cidade como um todo, como você falou. Lógico. Então, a habitação com finalidade social, vocês fizeram bastante, terminaram muitas obras que tinham iniciado, conseguindo buscar os recursos e organizar isso. Excelente. Os bairros, a maior quantidade de obra não foi na zona turística. A zona turística se fizeram algumas coisas que a gente fala de maquiagem para o turismo, que é importantíssimo, que são as 4, 5 áreas de atração turística. Mas o mais forte, eu acho que do governo que você participa, eu acho que foi organizar a área
de periférica, área que estava largada em todos os governos. Né? Fizeram, começaram e largaram. E as invasões também, que eu acho que agora a gente tem que passar para um outro patamar para segurar muito as invasões e não dar título para as invasões. Porque senão você está estimulando a invadir de novo. Congelamento. Dizer, um congelamento, e a reserva que eles fizeram grande, o Guarujá hoje tem uma reserva enorme. Eu acho que a cidade que mais reserva verde tem da região nossa. Mais de 50%. Do município. Você imagina, nós somos uma ilha, tem 50% poupado para a questão ambiental, e uma outra parte nós temos um porto, então, e é uma ilha, quer dizer, então ela é limitada. Então isso é um desafio enorme, quer dizer, e não pode ser abandonado isso. Quer dizer, essas obras de infraestrutura, quer dizer, isso tem que ser divulgado, quer dizer, né? Então, isso que você falou é um outro carro-chefe da marca do governo, que é a questão habitacional. A gente já entregou mais de 1.000 unidades, né? A gente pegou muito a parte de palafita, área de risco. Então, nós temos um acompanhamento de 11 morros na cidade do Guarujá, justamente isso. Nós saímos do R4, que era o risco 4, foi para o 3. O 4 é remoção. O 3 já é análise para você verificar quais as estruturas que você precisa dar para dar estabilidade e não ter remoção. Então, assim, e tem muito R1 e R2 que está consolidando também, porque todo morro tem uma comunidade próxima. Então, a gente, junto com o Ministério Público, tem esse trabalho dessa consolidação. E os habitacionais. Nós estamos com o Parque 1, que é o Parque da Montanha, que está sendo feito lá, não sei dizer exatamente, mas em torno de umas 700 unidades, foram entregues agora acho que mais 180. O PAC 2, que é ali no Cantagalo, que também está fazendo várias unidades, acho que é coisa de 500, 600 unidades, aí é a Secretaria do Claudinho, então os números não estão tão fáceis assim, né? É um bom nome para trazer também. Mas assim, esse foco é muito forte nessa parte social, nessa parte da remoção, dá uma qualidade de vida para o morador. E também estamos num projeto muito grande que já está com êxito praticamente total, que é a desocupação das palafitas na área portuária. Nós estamos liberando 1.200 metros de frente para o estuário, tirando essas famílias. Estamos falando de uma bacia para pôr... Para ter ampliação portuária, que vem ampliando a cada dia, né? Santos Brasil, as empresas estão ampliando seus espaços, e essa área a gente vai disponibilizar para a União. Então, a nossa conversa, as reuniões em Brasília que eu participo junto com o prefeito, é de que a gente já investiu 50 milhões de reais do tesouro do município para a construção, porque a gente faz a infraestrutura. Então, a gente consegue a verba habitacional, mas a infraestrutura, que é guia, sarjeta, saneamento, a prefeitura tem que pagar. E nós estamos reivindicando para remover as últimas 700 famílias dessa área. Os outros já estão consolidados, já tem área para fazer, já está sendo removida, e a gente vai controlando isso. Outro aspecto que você falou de invasão, a Força-Tarefa tem atuado muito forte nisso. Então, a gente tem controlado as invasões. Claro que do dia para a noite aparece a invasão. O Ministério Público é muito parceiro, o doutor Osmar vai junto com a gente na viatura. Então, assim, a gente está controlando, como vocês falaram. Então, congelou, mas congelou um problema de 40 anos. Então, nossos morros do Guarujá, isso foi acontecendo, ou por incentivo, ou por negligência, mas chegou num momento que agora eu nem tenho tanta unidade habitacional para desocupar todos os morros, mas a gente está trabalhando. Agora, você falou uma coisa que eu acho importante, que foi o porto. O porto é um meio de arrecadação para o município. Eu fiquei impressionado em falar que a primeira arrecadação do município é IPTU. Isso é uma coisa horrorosa, sendo que nós temos um porto. A gente recebe do Brasil. A segunda é o porto. A segunda é o porto, mas nós recebemos, mas é muito pouco que a gente recebe. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro que a cidade recebe. É assim, uma coisa. Mas o ônus que o porto deixa para nós é maior do que o que a gente recebe. Não, na verdade é assim, né? Então, você recebe. E tem até que ajustar, porque a gente sempre tem aquela visão, né? Por causa de ser Santos, a autoridade portuária ser Santos, não tem nada para o Guarujá. Não é bem assim. Todo o serviço que os terminais prestam na cidade do Guarujá é recolhido no Guarujá. E a segunda melhor arrecadação nossa é a área portuária. Então, tem sim uma contribuição. Cria o ônus? Cria. Né? Quando a gente vê que chega a 3 a 4 mil caminhões por dia na cidade do Guarujá, se não tiver uma disciplina sustentável, a gente vai pôr em conflito os nossos moradores. Nós estamos trabalhando para a segunda e diria que a terceira e quarta fase da perimetral.
A primeira foi aquele viaduto que a gente desagregou a linha férrea dos caminhões, que parava a Rua do Adubo, né? Enquanto estava passando a manobra do trem, a gente ficava com a Rua do Adubo parada. Então, num dia de 24 horas, 4 horas por dia, não passava caminhão. Conseguiu fazer o viaduto sobrepondo ali a linha férrea. Depois nós fizemos a segunda fase, que foi aquele trecho da paralela com a Santos Dumont. Agora nós estamos pleiteando junto ao governo federal, porque essa parte é tudo União, é tudo o governo federal, que faça a terceira ou também até a quarta, que é fazer aquele acesso próximo da Facina, conectando com a Cônico. Aí eu tiro esses caminhões todinho, a Rua do Adubo volta a ser uma via local, e depois a gente vai fazer a Santos Dumont, que aí os carros passam por cima, o caminhão fica na cota zero, e os carros, então assim, aí a gente desagrega 100% os caminhões do carro. Da cidade. De carona, não mais importante ou não, a gente está com o aeroporto aí em licitação. Nós também estamos preocupados com o acesso ao aeroporto. Eu já entrei na primeira fase ali da Áureo Gonzalez para fazer a recuperação, já estamos em obra, e já licitei a segunda fase. Então, a primeira é da Cônico até a Aracaraú, que é a Áureo. A segunda fase é da Caraú até a final da São Paulo, ali na Presidente Vargas, em frente ao shopping Itapema. Para quê? Para que eu faça uma recuperação, para dar uma condição para o acesso do aeroporto. A licitação do aeroporto está em processo, né? A gente não está com ela completa, porque falta só o TPS, o terminal, mas estamos licitando o cercamento e também a recuperação da pista. Então, assim, o aeroporto é fato. O aeroporto, a gente já está caminhando, temos o dinheiro, já conseguimos dinheiro através do ministro Márcio França, da SAC também, tem uma contrapartida do município, então a gente já... Essa primeira fase, que a gente chama uma fase, não é nem experimental, é uma fase, a primeira que é os voos executivos, aeronaves até 70, 75 passageiros, está aí prestes a gente finalizar, acho que mais 2 meses, eu diria que essa licitação está pronta. Já tivemos 16 empresas que fizeram a visita técnica para participar do processo licitatório, então assim, está tudo caminhando. É claro que a gente pode ter um tropeço, né? Uma das empresas pode questionar através do tribunal, a gente tem que parar, suspende, né, que é o que aconteceu, a gente suspende, responde e volta. Então acaba entrando um delayzinho aí que a gente não controla, a gente não sabe, mas não tem retrocesso, com certeza não tem retrocesso. A Infraero, junto com a prefeitura, fez o orçamento, a SAC, junto com a Infraero e a prefeitura, aprovou, conferiu, e o CEPLAN, o planejamento, também confere isso diariamente. E a previsão, porque o pessoal fica curioso, quando que vai ser o primeiro voo? Tem uma previsão, o ano que vem, até o final do ano que vem, nós estamos falando? A minha previsão era mais ou menos 6 anos atrás, né? Mas assim, como eu te falei, acho que a gente nunca teve tão perto, tão próximo, para fazer o gol, com tanta certeza, né? Então assim, a gente gostaria muito esse ano, mas assim, depende de alguns licenciamentos, depende de que agora a gente tem alguns estudos que estão dentro desse procedimento da licitação, mas não são serviços grandes, né? A recuperação, a gente não vai ampliar a pista, a gente vai recuperar a pista como está. Em função da fauna, a gente vai fazer o cercamento, então vai ter um cercamento, porque funciona hoje porque é uma área militar, então tem o controle militar, mas a hora que torna um executivo comercial, público, é outro critério. Então a gente vai fazer o cercamento. E o TPS é um terminal provisório de container de 700 metros quadrados, então também não é uma obra demorada. A gente é muito otimista que a gente, até o final do ano, se a gente não tiver em vias de pegar aí o primeiro voo para fazer o teste, a gente vai estar muito próximo disso, entendeu? Então, a previsão era assim esse ano, a gente botou na nossa meta esse ano. Mas, diante desses pontos, pode ser que comece o primeiro semestre do ano que vem. Obra, gente, quem lida com obra sabe que sempre tem imprevisto. Mas com certeza, nesse governo vai dar para dar um voo aí, sim. Que legal. Eu só queria tirar uma dúvida aqui, quando a Adilson falou, tempo atrás aqui, sobre a base da PM ali, da Avenida Atlântica, com a Mário de Almeida Pires ali, né? E na mês passado, o Tarcísio falou que ia fazer uma base estendida de São Paulo no Guarujá, né? Essa base estendida que o Tarcísio comentou tem a ver com esse batalhão que está saindo na Mário de Almeida Pires com a Atlântica, ou são coisas diferentes? E se essa base vai poder trazer melhorias geral para a região também? Então, vamos lá, vou te responder. Vai trazer sim, tanto é que
A escolha do local foi... Porque pavimentaram a Bandeirante há pouco tempo. Então, a escolha do local foi justamente isso. Por que Enseada? Porque é o polo do desenvolvimento, é uma área que precisa ter uma atenção especial e você se desloca para a cidade inteira com mais facilidade. Então, a gente queria fazer no loteamento em frente, era uma outra área. Central Park, então, até estão com obra lá também no Central Park. Ali a gente vai usar agora para a questão ambiental. Então, a gente batalhou ali numa área, isso deu um ânimo e, pelo estudo da Polícia Militar, do governo estadual, identificou sim que ali seria a grande base da polícia, é o 21º Batalhão. Atlântica. Na Atlântica. E aí não deu certo essa área que era ali atrás da UniOeste, a gente atravessou e fez na Atlântica, que não perdeu o foco da região. É uma área que era da prefeitura, a prefeitura doou para o governo do estado e está sendo executado, está em andamento a execução. Então vai trazer sim muita segurança, conforto, vai dar um outro olhar nessa região, que é uma região nobre do Guarujá, mas de repente falta esses olhares todos para se tornar mais comercialmente rendável, das estruturas. Você mesmo tem bastante coisa ali, ele também tem, então assim, é um ponto principal da nossa cidade. Então é ali que vai ser essa base estendida. Isso. Então, isso aí só quero colocar uma dúvida. Então, o 21º Batalhão, ele vai vir para essa área. E quando foi feito, foi pensado num projeto um pouco mais audacioso, porque tem a Operação Verão. Hoje em dia, esses 400 soldados que vêm para fazer a operação ficam numa escola, ficam em um outro ponto que a gente viabiliza. Vai comportar esse pessoal ali. Então, ele foi feito com espaço maior. Diante do novo governador e do que a gente presenciou, ele tem essa intenção aí. Eu não sei se vai fazer ali mesmo, e aí já é uma logística da própria polícia, da segurança, ou se ele vai pensar em outro espaço. Tem a fala também de que vão colocar o BAEP mais forte ali. Então, assim, como isso está quase está em execução, talvez eles façam um remanejamento interno por ter espaço. Mas eu não sei te responder se vai ser junto com o 20º Porque o que a gente escuta é que nessa temporada já vai estar sendo usado, mesmo que provisoriamente ali. Sim, essa é a intenção. Eles tiveram o mesmo problema que a gente tem, né? Eles licitaram a obra, começou uma empresa, parou, não conseguiu fazer, tiveram que perder um tempo. Então, esse cronograma desse final de ano sempre existiu. Não sei se agora, com essa interrupção e a retomada que eles tiveram, se eles conseguem na íntegra, conseguem parcial, mas existe sim o interesse deles estarem com efetivo no local até o final do ano. Agora, disso, me permita fazer um parênteses agora em assuntos que lhe cabe, para tocar num assunto que é o calcanhar de Aquiles, talvez, do município do Guarujá, que é a segurança. Já que a gente tocou nesse assunto, você tirou minhas palavras. Justamente é isso. Eu queria saber a sua opinião, né? É o calcanhar de Aquiles, né? A gente fala realmente que a gente precisa melhorar a segurança no Brasil, Guarujá, no Brasil inteiro, né? Mas inclusive no Guarujá. E o governo do estado começou também a se mexer junto com o município aí para a gente tentar aí não resolver totalmente, mas dar um basta em algumas situações que tenham ocorrido na cidade. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua expectativa? O que está sendo feito está bom? Vamos melhorar esse quesito de segurança na nossa cidade? Assim, sempre vamos melhorar, sempre, né? Porque não é uma ciência exata. Então, quando há 5 anos atrás a gente colocou iluminação em todas as praias, já foi pensando em melhorar a segurança, porque cidade iluminada é uma cidade mais segura. Todos os pontos negros que a gente tinha na cidade era onde tinha os vandalismos. Então, assim, a gente vem trabalhando, tentando acender a cidade, estamos trabalhando vamos fazer uma PPP de iluminação para realmente ter a cidade 100% iluminada, com iluminação mais forte, um LED. Isso a gente vem trabalhando com a questão da iluminação sempre. Não dá para falar da iluminação se você não fala em melhorar a segurança. Então a gente vem nesse processo. A Secretaria de Segurança também há anos vem trabalhando nisso, quando armou a sua guarda, quando aumentou o seu efetivo, mas assim, aumentou muito o efetivo da guarda, viatura, câmeras de monitoramento na cidade. Então tudo isso é um trabalho. Lógico, a gente esbarra na questão financeira, nas possibilidades, mas não para, isso vem constantemente. Eu costumo dizer que assim, o Guarujá tem problema de vandalismo e falta de segurança, mas ele não ganha
de Diadema, ele não ganha de São Paulo, ele não ganha de Santos, ele não ganha nada. Depende, essa divulgação, é isso que acontece. O que hoje no Guarujá a gente percebe, a gente tem uma resposta mais imediata. Então, antigamente o moleque andava de bike, tomava seu celular e continuava andando na calçada, e ele ia fazer outro daqui 3 quadras. Com essa questão do monitoramento e a guarda, ele já sabe que na segunda quadra ele pode ser pego. Então, tem essa preocupação. E a gente tem, é diário, só que assim, é uma coisa que parece um formigueiro, né? Assim, todos os lugares tem. Então, assim, o que aconteceu que tirou a gente aí da zona de conforto, melhorou e a gente, assim, com o apoio do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, com o apoio do governador, a gente não quer tirar o pé. E é importante dizer o seguinte, a prefeitura, em todas as ações, todas, como eu falei, a Operação Verão, ela dá dormitório, ela dá refeição, ela dá gasolina, ela dá ajuda financeira, o município entra com muito dinheiro para dar esse apoio. E assim, o Guarujá, todo ano que vai selecionar, o que a gente sabe entre eles, todo mundo quer vir para cá, porque sabe que são bem recebidos e tem uma contrapartida. Agora, toda essa operação aí, a mesma coisa. Vieram 400 policiais, era 400 refeições de almoço e janta, era gasolina, era local para ficar. Operação Escudo? Então, assim, a prefeitura entra, às vezes a gente fala, a segurança é Estado, claro, a segurança é o Estado, mas o município faz muito. O prefeito nunca... Custa bastante para os cofres do município. O prefeito nunca recuou, pelo contrário. Se oferecem 200, a gente pede 300. Isso tudo, o município dá a sua parte. Por quê? Para a gente o resultado importante é que transforme a cidade em uma cidade mais segura, tire um pouco essa questão desse vandalismo, dessa insegurança que a gente tem, todo mundo tem, entendeu? Então, eu acredito sim que está melhorando, a cada dia é difícil, é passo a passo, é um por um, e isso aí não vai parar, entendeu? Porque todos os outros projetos nossos, tudo o que a gente falou até agora aqui, se eu não tiver uma segurança melhor, eu perco. Então, todo esforço nosso Mas, não pode. Será que não era? Eu até brinquei com a Poliana da última vez da vez que a gente teve aqui, que até falei aquela frase batida que tem, né? Que a mulher de César não basta ser honesta, tem que divulgar que é honesta. Eu sei que não é teu setor nem nada, mas não estaria faltando para o Guarujá uma divulgação na parte desse marketing positivo que tem? Falou assim, tá pensando que o Guarujá tem tantos roubos, tal cidade tem mais, a outra tem mais, você sabe que a segurança do Guarujá hoje está armada, que tudo que você falou aqui, que aumentou o efetivo, que a iluminação trouxe mais segurança. Na tua opinião, como morador, esquece secretário, esquece a parte política, não estaria faltando, não era hora de entrar agora com uma campanha de marketing positivo, nem que fosse em conjunto entre a parte pública e a parte privada, do tipo de você sabia que isso acontece, isso não acontece, isso não acontece? Então, a gente faz isso. Tanto é que a gente recebe índice do governo do estado que o Guarujá está num patamar em relação à média do estado, o Guarujá está bem. Caiu os índices, caiu... Não, eu falo de divulgação de marketing. Então, concluindo, a gente recebe, não é número nosso, não, a gente recebe número da Secretaria de Segurança e a gente divulga isso. Só que assim, por impressionante que seja, eu mostro 300 quilômetros de obra e tem os grupos dos formadores de opinião que são pequenininhos, né, que talvez nem são formadores de opinião. Mostra o buraco. E o cara destrói. E essa notícia de destruir engole todas as notícias boas nossas. A gente faz a divulgação, a gente faz. Recentemente, aí a gente estava falando de um assunto, aí um determinado grupo do Guarujá falou, não tem outra, entendeu? Já entra dizendo que o Guarujá não faz. É mentira que a gente não faz, a gente faz. Eu peguei um trecho da Jovem Pan, do Pânico, do Emílio Surita, na semana retrasada, quando sair uma lei que não tinha nada a ver, que era o lei, isso é para vocês, hein? Para você não, a lei da importunação em relação às mulheres, nas boates e tal, e o próprio Emílio Surita abriu um parêntese, não tinha nada a ver o caso, ele abriu um parêntese dizendo o seguinte,
pô, essa lei não vai pegar porque não há efetivo para isso, o pessoal tem que cuidar mais do Guarujá. Quer dizer, ele levou a coisa como se o Guarujá fosse o problema de São Paulo. A Jovem Pan é uma rede que eu assisto, que eu admiro em boa parte do que tem, mas é uma coisa, do mesmo jeito que fala da parte inconsciente, ele fala, não, em vez de cuidar daqui da boate, da importunação feminina, vamos deslocar esse efetivo para cuidar do morro, ele chamou até de Morro do Guarujá. Nada contra morro, lógico que não, tem morro em Minas, não tem nada a ver. Mas ele falou no sentido de desmerecer Guarujá. Então essas coisas têm que parar de acontecer, eu acho. Não sei como, se com uma campanha publicitária mais forte, alguma coisa, mas não pode só apanhar. Olha onde você vai, né? A gente pega a pessoa que não tem um nível de conhecimento ou que de alguma forma foi lesado e faz um comentário dentro de uma página, dentro de um assunto que não tem nada a ver. Aí você vai para uma imprensa, né? Você vai para um programa desse e o cara solta uma inverdade, tá? Você mora quantos anos no Guarujá? Assim, entre Guarujá e Santos, mas você está na região. Focais fez dia 20 de agosto, 43 anos. Quantas vezes você foi assaltado no Guarujá? Só uma vez com a perna operada. Eu estou há 37. Eu fui assaltado na Gabriel Monteiro, em São Paulo, durante o dia. Eu fui lá fazer uma visita no escritório de arquitetura e fui assaltado lá. Quantas vezes você foi assaltado no Guarujá? Uma vez. Dá pra gente aqui... Em 35 anos. Nós estamos aqui, podemos perguntar para todo mundo aqui. Você não perguntou para mim. Então, eu não sou morador do Guarujá, mas vivo praticamente lá. Eu não fui assaltado nenhuma vez. Então, nós estamos aqui numa média de 40 anos, todos trabalhando na rua. Eu com meu carro, descendo na rua, entrando nas lojas de materiais de construção, entrando lá, né? Você falou das cachaçinhas, e eu fui uma vez e fui fora. Então, assim, aí eu pergunto, qual é o índice? Como é que um canal, uma imprensa como essa aqui, até que você prove ao contrário, é uma imprensa que todo mundo vê, é um canal que você tinha que respeitar, o cara faz uma inverdade dessa num programa. Ele não deu direito de resposta para o Guarujá. E ele nem falou aonde e como ele foi assaltado. Ele tinha que ter falado, não o morro do Guarujá, na rua tal, dia tal, eu fui assaltado. Como tem? Não estou dizendo que não tem. A gente vê os noticiários aí, pegou, assaltou, mas assim, parece que no Guarujá é só assalto, né? Parece que todo mundo que passa... Mas uma campanha publicitária não podia ajudar? Esse era o projeto. O programa hoje... Quero chegar nesse ponto. Não é o que acontece, é o que se divulga, pô. E como combater isso? O nosso bate-papo é isso. Quer dizer, a iniciativa da construção civil está fazendo isso. Quer dizer, nós estamos trabalhando para uma imagem diferente do Guarujá. Do mesmo jeito que você está divulgando um prédio através de uma mídia paga, está na hora da cidade divulgar as verdades através de uma mídia paga. Mas não a cidade, o empresariado tem que fazer isso. Hotéis, não interessa quem, mas você tem que vender o produto do Guarujá. Não tem dúvida, não tem dúvida. Então, mas aí é onde a gente conta muito. Conta com vocês, essa participação de vocês, porque vocês também estão acreditando no Guarujá. Como eu falei, essa credibilidade... Me abre um bate-papo de sentar aqui e falar assim, pô, vamos fazer uma publicidade? Cada um dentro do seu lançamento, do seu prédio, todo mundo topa. Porque isso que ele ouviu e que ele propôs se torna uma preocupação, então a gente tem que neutralizar. E deixar quem de direito continuar cuidando. Nós temos uma força-tarefa, até a Secretaria de Segurança. Isso, fazer isso chegar no grande público. E aí, mas hoje a gente faz isso confortavelmente. Eu consigo apresentar o Guarujá hoje. Tem muitos projetos, muita coisa. Por isso que você precisa. Mas não está chegando. Não. Não sei se quando tu fala com teus corretores, isso acontece. Não tá, você tem que. Os piores divulgadores da cidade. Mostrar coisa para eles são da cidade que não está acontecendo. Eu cheguei a ter um evento agora, no final de semana, em que tem uma pessoa interessada, vamos supor, numa cobertura, que ele é da área policial, tal, falando, não vamos oferecer esse apartamento para ele, essa cobertura para ele, porque ele não está... o local é inseguro. Mas como é inseguro? Isso aqui mudou. O próprio pessoal que trabalha com vendas achando que ali ainda era inseguro. Falei, isso aqui foi há 5 anos atrás, a coisa já está mudando, só que mas para ele está vindo essa informação. Então a gente tem que pensar seguro como hoje. Silvio, não é o que acontece, é o que chega e como mudar essa informação. Mas eu acredito, você tem razão, eu acho que, lógico, a prefeitura pode sim potencializar uma campanha publicitária.
nós, empresariados... A criação de um selo, Guarujá, por que não? Okay. Ou você sabia que, mas alguma coisa assim. Que é um trabalho de formiga, né? É um trabalho que a gente não faz assim, não a coisa... Né? Se cada construtor usar um selo, tipo Guarujá, eu sou publicitário, tipo Guarujá, por que não? E todas elas, no material publicitário, também colocar isso, porque todo mundo, é uma mão, todo mundo remando para o mesmo lado. Falar bem, você está falando, cria-se um selo para isso. É um projeto que a cidade tem que ter. Ele quase deu o princípio de tudo aqui. O corretor dele, vendendo uma cobertura dele, uma cobertura dele, desclassificando com medo de oferecer. Não acreditando. Mas é ele. É verdade. Mas eu entendo que... Agora, a partir do momento que se criar, aí tem que bolar quem é do meio. Se criar um selo, Guarujá, por que não? Vamos pegar isso aí como exemplo. Tu usa nos teus produtos, todo mundo usa isso nos teus produtos. Isso vai bater, vai ser uma disseminação, uma coisa espalhada, em que todo mundo vai usar o selo Guarujá, por que não? Não, é verdade. Uma coisa desse tipo. Verdade. Mas o grande travada que deu muito no Guarujá é o pequeno roubo. É o roubo que irrita e o cara conta 10 vezes. Mas vamos olhar para o para-brisa, então, o cara não para o retrovisor. na avenida com o celular na mão e não deveria acontecer isso. Não poderia acontecer isso. Mas ele é um facilitador. Pô, mas eu não posso ter essa... Nós vamos chegar lá, o momento, e o Guarujá já está vivendo esse momento, que pode sim. Bom, quer dizer, então, eu acho que essa é uma medida. O que você tá falando, essa era uma medida fundamental. O que você está falando, Zanetti, é um projeto que nós já começamos. O setor da construção civil. Isso daqui é esse projeto. Agora, não adianta só nós. É um pedacinho. Eu tenho que falar com a Guarujá Mil Graus, e como já falamos, nós temos que falar a mesma linguagem. Tá certo? Notícia ruim, aqui não entra. Tá certo? Mas eu tenho que... Não tem que divulgar. Você pode informar, ponto. Bem curtinho. Não dá detalhe, tá, ponto. Quer informar? Informa. Nós somos veículo de informação, coisa boa. Quer dizer, problema de polícia é na polícia. Problema que teve a praia, que está tendo problema, que nem Sorocotuba, eu falo, por que vocês, em vez de perder o tempo de ficar divulgando ele, não vão na prefeitura, não vão na polícia, que eles que têm que estar informados. O público não precisa estar informado, que não vai funcionar nada isso, só está criando terror, tá certo? Então a gente tem que parar de ser terror, fazer terrorismo. Isso é terrorismo. Que nem a gente já está escutando, não já vai ter que usar máscara porque a Covid está... Pô, os caras ficam fazendo terror o tempo inteiro. Então, é parar isso que a gente tem que fazer. O terrorismo nós temos que parar. Então, corretor, amigo, vamos parar de terrorismo? Se você foi assaltado, guarda, a gente conversa... Ele não está fazendo terrorismo. Ele estava passando o feedback que ele está tendo daquilo lá. Se a gente tem uma campanha de marketing forte, divulgação forte, espalhada por todo mundo em conjunto, até da iniciativa privada. Não, tem que ser da iniciativa privada. Então, em conjunto, falando todo mundo a mesma linguagem. Essa tela é amarela? Essa tela é amarela. Tela amarela, amarela, amarela. Acabou. Esse logotipo parece uma taça de vinho? Parece uma taça de vinho. Então, isso vai chegar naquele cara. Olha, Guarujá não é o maior índice de assalto, não. Outras praias têm maior, o outro tal. Agora já não tem isso há tanto tempo, não tem aquilo há tanto tempo. Vai haver uma extensão, Operação Verão, Operação Escudo, base de polícia, tal, iluminação. Pronto, pô. Vamos partir para isso. Eu acho que isso alavanca, mesmo no centro da área de marketing. Não, total, né? Ajuda total. Mas a gente tem que contratar o pessoal da área, né? Só que vai ficar falando eu e tudo, vou deixar o Adilson Neto aqui. Na verdade, assim, o papo tá bom, né? Já avançamos no tempo, por mais que aqui a gente não tenha um tempo fixo aqui, né? Aliás, é água que colocaram no copo de vocês. Vocês estão falando hoje, hein? Água. Vocês estão falando, vocês estão animados hoje. Algum incentivo, né? Tem algum incentivo. Será que tem algo a mais nessa O Adilson aqui, proporcionou uma aula para nós do que está fazendo de obra aqui. É verdade. Aliás, me permita, já caminhando para o final aqui, eu preciso te perguntar também, isso fora do teu escopo aí. Ligação seca, né? Que para mim, para nós, né? Talvez seja a cereja do bolo da nossa cidade, né? Sua expectativa, secretário? Assim, expectativa que eu tenho hoje, nós nunca tivemos um momento onde o governo federal e o governo estadual querem. Toda vez que se cogitou a possibilidade, era um ou outro, sempre o estadual, né? Porque transporte vai para o estado. Porém, ali é a área da União, que é a área portuária. Então, só que hoje nós temos os dois governos querendo. Então, assim, o doutor Pomini aqui, que assumiu a autoridade portuária,
é o incentivador também, junto com o ministro Márcio França. Então, assim, a gente criamos um grupo, semanalmente tem uma reunião nesse grupo falando da ligação seca. Então, todas as interferências que vão acontecer na cidade do Guarujá, a gente discutiu, ajustou esses projetos. Então, assim, a expectativa é que a gente nunca teve tão próximo, uma vontade de todos, né? Para nós, conhecedores da região, é uma necessidade, já passou da hora. Mas as pessoas que devem cuidar disso e ajudar a fazer também querem nesse momento. Então, a gente tem expectativa aí de, esse ano ainda, fazer o canteiro de obra que é do lado do Guarujá, ali na 14 bis, antes da 14 bis, no Linhão, que a gente fala. Existe a expectativa, a autoridade portuária tem saldo para começar essa obra. Claro que ela precisa, acho que é uma obra de 5 milhões, 5 bilhões, não sei. Então, assim, acho que é 5 bilhões, tem dinheiro para começar, porém precisa trazer o governo do estado junto, que também quer fazer. Então, assim, todo o incentivo, todo o apoio, tudo aquilo que a gente pode fazer pelo município, o prefeito tem feito. Vamos para a reunião, vamos para Brasília, fizemos audiência já em Brasília para falar sobre a travessia. Recentemente teve no Rio de Janeiro também o evento do governo federal para falar sobre isso. Então, assim, a expectativa é ótima, né? E para a gente vem de encontro com esse desenvolvimento do Guarujá, fechando o anel viário entre o porto, o aeroporto, a travessia. Quer dizer, é uma expansão, vai dar uma explosão, e a gente corre nos bastidores para tornar isso cada vez mais bem sustentável, para que não venha esse impacto para a gente sofrer isso. Né? Última dúvida, estamos gravando hoje, dia 24 de agosto, né? Estamos gravando, e cogita-se, né, a saída do Márcio França do Ministério de Aeroportos, de Porto a Aeroporto. Né? Se isso acontecer, você acha que isso pode pesar para um lado ou outro ou não? A chegada dele para a gente foi bem familiar pelo histórico do ministro, né? O ministro, todo o histórico dele é baixado, então é um conhecedor. O acesso ficou muito fácil. Eu já conheço o Dr. Palmini há anos, então liberdade total de conversar. Então, essa estrutura que foi montada, ela ficou muito fácil. A gente tem acesso aberto, direto, coisa que antes a gente não tinha. Você não tinha liberdade de falar. Para assim, a saída dele, claro, tira esse encanto todo. Mas parece que está muito bem consolidado para o grupo continuar. Seguir. E a gente ainda, eu não tenho a certeza qual é o ministério que ele vai, eu não tenho a certeza se ele continua, mas assim, eu torço para que essa saída continue tendo a mesma leitura, o mesmo interesse que tem hoje, e dando essa oportunidade para os prefeitos da Baixada Santista, porque isso é para a Baixada Santista, isso não é nem para Guarujá e Santos, mas atende como um todo, que a gente continue, porque animou muito isso. Essas duas pessoas deu uma facilidade de tratativa e conversa muito boa. Era legal que continuasse. Então, eu estava acreditando até pouco tempo, tudo que você falou, eu concordo 100%. O que para mim foi impactante foi quando colocaram a obra para o PAC, né? Os recursos vindo do PAC. Aí eu já não acredito mais. Então, a única esperança que a gente tem agora é governo estadual. Porque se o Márcio realmente for sair da área deles, que era daqui da terra, quer dizer, então tá aqui. Eu estava acreditando. Quando jogaram a obra para o PAC, aí a gente vai falar politicamente. Essa obra vai demorar 4 anos. O presidente da República que viria para inaugurar uma obra desse não vai vir. Porque o mandato dele já se encerrou. Mas ele já inaugurou obra inacabada. Não, então. Mas ele vai colocar a pedra através do PAC. Mas para nós interessa que aconteça mesmo. Então, aí eu estou assustado com isso. Quando colocou a obra no PAC, eu falei, essa obra não é para sair. Eu quero estar errado. Torço para estar errado 100%, porque a gente não tem as informações diretas. Agora, como você falou, existe o governo federal e o governo estadual. Nós temos que dar um apoio para quem está com recurso. O governo federal não está com recurso. Estão aumentando imposto para arrumar recurso, que a gente também é contra, tá certo? A gestão do governo federal está assustando bastante. Agora, o governo estadual não, está aumentando as arrecadações, tem o recurso para aplicar,
Então, acho que isso aqui é um movimento que a gente tem que fazer da região. Quer dizer, o cidadão tem que fazer esse movimento, a população tem que fazer esse movimento e a pressão. Senão, isso aí vai ficar brincadeira política de novo de bastidores. Quer dizer, vai ficar em rede social. E não vai sair. E hoje é uma obra essencial. Parte principalmente dos prefeitos. Não, mas os prefeitos estão... Dos deputados. Então, mas aí tem o conflito dos deputados da região aqui. Quer dizer, que a gente tem que... Quem que tem que fazer esse trabalho e exigir dos deputados? Eu elegi uma deputada aqui, tá certo? E declaro, ela tem que estar fazendo de qualquer jeito, nós temos que provocar exigir isso deles. Nós temos que exigir isso deles. É estadual, não interessa, nós queremos uma obra. Quer dizer, então essa pressão acho que a gente tem que fazer. Acho que é a última coisa. Você tem que cobrar de todos os deputados, não só daqueles que você elegeu. Todos eles são da região. Por exemplo, se você tem que cobrar o teu, então a gente tem que falar, vamos cobrar dos deputados. Não só o meu, como dos outros. Isso, então. A gente não, né? Quando ele me perguntou a minha expectativa, eu falei que é as melhores possíveis, porque eu tenho acompanhado de perto e tem sim o interesse federal e estadual. Tem. Né? O problema existe igual para qualquer coisa, que é o recurso. E a gente vê os caras trabalhando e falando isso. E em momento algum, eu escutei o contrário. Né? Isso já é bom. Com a saída do ministro, se sair também, não sei se vai sair, mas se sair, vai parar o assunto, vai mudar tudo, eu nunca ouvi. Então, assim, até o momento. Até porque eu sou engenheiro, eu vejo um projeto, meu único objetivo é ver ele pronto, entregar ele pronto. Então, para mim, o projeto do túnel também tem o mesmo objetivo. Claro que talvez eu não esteja na gestão, mas é importante para a região. Então, assim, eu nunca desisto. Né? Eu nunca desisto. E eu acho que a gente tem que estar otimista. E essas arestas todas, a gente vai ter que estar preparado. E aproveitar o momento e não deixar cair no descrédito novamente. E aproveitar isso aí. Temos deputados da Baixada, tem todo mundo que acompanha o assunto em Brasília, tudo, tanto no Estado quanto no Federal. E a gente tem que fazer o nosso papel, foi o que ele falou. O prefeito faz isso constantemente, a gente está nesse grupo de trabalho, quer dizer, se sentir que por algum lado o prato está querendo cair, tem que balançar esses pratos e deixar ele funcionando, entendeu? Senhores, vamos liberar o secretário? Opa. Para o seu almoço. Pô, foi tão rápido. Ele tem que pagar o almoço. Ele que tem que pagar o almoço hoje? O convidado tem que pagar o almoço. Já se viu? Já onde você foi? Não estava na pauta isso. Não estava na pauta. Ele é um secretário bravo. Mesmo você vai lá, você vai seguir o negócio como tem que ser feito. Essa que deve ser a maior dificuldade sua de administrar. Pô, Radilson, aqui tem que seguir a linha. Na verdade, a gente tem que, agora já partindo aqui para os finalmente, né? A gente tem que louvar aqui a participação do Adilson na vida pública, né? Assim como a gente fez com a Poliana na edição passada. Por que, Adilson? Porque a gente sabe, você como empresário, né, talvez seria muito mais cômodo para você tocar a empresa. Está tocando a empresa, está tocando os seus negócios, está aí agora você estaria nas Ilhas Gregas agora, né? Desfrutando de uma praia e tal. Tá aqui, né? Tomando uísque lá na Escócia. Tomando uísque na Escócia, né? Uísque nacional, mas é na Escócia. Eu aprendi essa hoje aqui. Então, mas tá aqui, tá dando a sua contribuição para o município, né? E é o que a gente sempre fala, até como união dos construtores do Guarujá, né? Essa união acontece justamente em prol do Guarujá, né? Muitos perguntam, puxa, mas a construção civil tem os seus interesses? É óbvio que tem, né, Silvio? Pô, lógico, ganhar dinheiro. É óbvio, né? Ganhar dinheiro não é problema para ninguém, né? Mas assim, ganhar dinheiro, ele não é o meio, ele é o fim. Isso. Ele só vai acontecer, gente, se um monte de coisa estiver trabalhando favoravelmente. Então, assim, nós, como sociedade civil, a gente tem uma parcela muito forte. Seja lá virando um secretário, ou seja lá contribuindo de uma outra forma, né? Então isso tem que deixar claro. O que ele faz é doação para o universo. Lógico, para a cidade. Lógico. Aliás, estou olhando para você, vou pegar agora o que você sempre fala. Somos plantadores de tâmaras, não é isso que você fala? É isso aí. Nós não vamos assistir todo esse plano diretor que eu falo. Eu não vou assistir isso pronto, não vai dar tempo. Não do plano, o plano sim, mas os empreendimentos que a gente pretende não vai dar. A gente sonha tal, e se vier sucessor por trás que continue dessa continuidade, mas a gente tem sim que pensar
no menos favorecido, como você citou, nos bairros menos favorecidos, porque se nós não dermos o retorno para o universo, nós vamos fazer o quê aqui? Tá certo? Então você passa a ser... Eu uso 2 exemplos, e não sei se eu passo na Praia do Tombo, e às vezes eu vejo lá que tem o CRPI, né? CRPI. Então, quando eu acho que é muito arrogante, eu passo em frente ao CRPI e entro. Aí a minha arrogância já destrói. Quer dizer, e eu volto e falo assim, o que é isso? E quando eu estou achando que eu sou o rei do negócio, e que não seria arrogância, aí eu já quero ser o rei mesmo, já passou da arrogância, eu passo em frente ao cemitério e falo assim, eu vou para lá, rapaz, você não vai levar nada. Então, eu uso essas 2 frentes para tentar me buscar no equilíbrio, que a gente às vezes sai fora mesmo, né? Então, a gente tem que estar com o pé no chão. É isso. Então, e ajudando o próximo. Isso, para mim, é uma caridade. Porque alguém já fez isso para a gente mas está muito, vendo. Nós vamos deixar para alguém ver também. É isso aí. Deus quiser. Adilson de Jesus, obrigado, viu? Obrigado por você vir aqui, bater papo, nos aturar aqui durante um pouquinho mais de 1 hora aqui. Achei que foi tão rápido. Mas tenha certeza que o nosso objetivo aqui, como a gente deixou claro aqui no início, é nos ajudarmos, né? A gente construir junto aí futuro melhor para a cidade, para a sociedade. E eu queria só mais uma vez agradecer aqui a sua presença, a sua participação e a sua doação, né? Que você tem feito aí em favor da cidade do Guarujá. Obrigado e parabéns, viu? Obrigado você. Obrigado por vocês estarem fazendo esse projeto e convidando a gente, dando oportunidade para a gente vir aqui participar, porque o que a gente precisa é disso mesmo, a gente precisa desse incentivo, precisamos mostrar isso, e assim, aqui a gente tira dúvida, a gente leva demandas daqui também, e o dia a dia também nosso é sempre bater papo, então estou à disposição quando for preciso, só não pôr essas coisinhas na água para a gente não se animar demais né? falar. Foi a Natália que colocou alguma coisa nessa água aqui. Mas eu estou à disposição, obrigado. É porque o Rodolfo não veio. Aí, Rodolfo, foi o Zanetão, hein? Aquele velho estilo, puxa a camisinha e fala. Puxa a camisinha. Eu agradeço as suas palavras pela minha pessoa e pela minha formação. E o que a gente puder fazer, a gente vai continuar fazendo. Obrigado, Adilson. Obrigado. Tamo junto, né? Obrigado junto, aí, né? Obrigado, Zanetão, que está sempre com a gente. E obrigado você. Tamo junto, Silvio Zanetti, e você também aí, que sempre nos honra aí com a audiência aí do nosso podcast, né? Se você quer, inclusive, sugerir aí um assunto, né? Já percebeu aqui que o assunto principal é a construção civil, mas também falamos e desejamos falar de desenvolvimento da nossa região. A gente está vivendo um momento muito propício para isso, né? Estou com o secretário aqui. Talvez nos últimos 50 anos não se houve um momento tão propício para a gente desenvolver. Verdade. Então, se você quer sugerir aí um assunto, manda para a gente vai ter o maior prazer aqui, da gente trazer convidados aqui que a gente possa estar discutindo, falando e batendo esse papo sempre muito agradável. E aproveite aí, vai no sininho aí, continue aí nos seguindo, né? E compartilhe aí também o nosso podcast aí para que a gente chegue aí ao maior número possível de pessoas. Quero agradecer a todos aqui vocês, aqui a nossa assessoria, ao Beni, enfim, a toda a nossa equipe técnica, e fique conosco aqui, que na próxima semana teremos aqui sempre mais um convidado especial, tá bom? Obrigado aí a todos aí, ó. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Viva!